Sejam bem-vindos de volta à sala de autores e lançamentos do Flipostos 2020 para mais uma mesa. Vamos falar agora sobre literatura latino-americana, experiência de interação de países latino-americanos com o projeto brasileiro dos Pontos de Cultura, um olhar do autor Célio Turino, que registrou o acesso à cultura e ao impacto disso em comunidades periféricas em países como México, Peru, Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Chile e Uruguai. A apresentação é de Sérgio Montero, mestre em literaturas espanhola e hispano-americana pela USP. O oferecimento é da Edições Sesc São Paulo. Sejam bem-vindos. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos ao 15º festival. E hoje nós temos a honra de receber o nosso querido Célio Turino, né, que vai comentar sobre o seu livro, Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina. Então, eu, de fato, estou muito feliz, porque nós conversamos há pouco, e eu disse a ele que, pela primeira vez, eu encontrei alguém que se debruçasse ao tema tão rico que é sobre a questão cultural hispano-americana ou latino-americana, né? Eu digo isso porque, como eu conversei com ele também há pouco, eu tenho um trabalho sobre Manuel Bandeira, operador de cultura hispano-americana, onde eu retrato, por meio de capítulos, todo o percurso operado pelo Bandeira na questão da divulgação da cultura hispano-americana para nós brasileiros, né? Então, eu dividi o trabalho, o cronista, o correspondente, o professor, o historiador, o tradutor, né? Então, é um trabalho que tem esse viés de trazer ao leitor essa riqueza, né? Esse diálogo operado pelo Bandeira com relação ao mundo hispânico, sobretudo no que tange à literatura, não é? Ele se debruçou mais as questões literárias dos países e fez o exercício também de tradução. Então, ele pegou alguns poetas, traduziu, até porque ele foi professor na Universidade do Brasil, e lá ele pôde fornecer aos seus alunos toda uma informação do continente hispano-americano, nós podemos dizer assim. E outro aspecto que eu também comentei com o Célio Turino é que nós temos este ano 95 anos num poemário que é do Ronald Carvalho. Esse livro foi publicado em 1925 e ele traz também, por meio de poemas, cenas, paisagens da América Latina como um todo. Então, assim, eu vou passar a palavra para o nosso querido Célio Turino. Estou muito curioso na sua exposição e gostaria, então, de que ele, a partir de agora, tomasse a palavra e, efetivamente, nos contasse a sua experiência como pesquisador, como historiador e como autor desse volume, desse livro que está sendo publicado pelo Sesc São Paulo. Então, com a palavra agora, nosso querido Célio Turino. Obrigado, Sérgio. Queria agradecer a Flipostos pelo convite, né? Bem ao Sesc, Edições Sesc, que não é fácil editar um livro, né? Leva tempo, vai indo, vai, volta, torna a ir, torna a voltar. E ter uma editora tão dedicada quanto a Sesc Edições, né? A figura de Isabel, da Clívia, isso para mim é uma felicidade, né? E a gente consegue ter a segurança de que vai sair uma bela edição, tal qual imaginado. E o livro, inclusive, ele está até indo para a gráfica ainda. Por conta da pandemia, tem ocorrido alguns atrasos assim, mas, pelo que me informaram, sai aqui esse mês, né?
Para mim é uma felicidade poder já falar sobre essa história, a construção desse livro, né? Ela é resultado de um conjunto de viagens que eu tenho feito pela América Latina desde 2011. Na verdade, em torno de umas 50 viagens. Acho que até um pouco mais, eu perdi um pouco a conta. E isso porque, antes de 2011, eu estive como secretário da Cidadania Cultural no Ministério da Cultura. E lá eu tive a função de pensar um programa de diversidade e descentralização da ação cultural no Brasil, né? Quando o Gil era ministro. Me convidou em 2004 para pensar alguma coisa nesse sentido. Foi aí que eu apresentei a proposta do programa Cultura Viva e dos pontos de cultura. E com essa política pública, nós chegamos a 3.500 pontos de cultura no Brasil, em 1.100 municípios, com aproximadamente 8, 9 milhões de pessoas envolvidas, né? Até 2010. Esse é o resultado. O programa ele segue, inclusive, não com a mesma ênfase, mas ele segue. Há milhares de organizações comunitárias em aldeias indígenas, favelas, junto a grupos de juventude, assentamentos rurais, que se mantêm como ponto de cultura. E esse programa acabou ficando conhecido fora do Brasil. Eu também escrevi um outro livro, né, relatando essas histórias, que é Ponto de Cultura, o Brasil de Baixo para Cima, aí colocando a construção teórica do programa e relatando histórias. Eu sou historiador de formação, eu gosto de contar história. E depois deixei o governo em 2010, aí eu comecei a receber um convite aqui, outro acolá, e a vida foi me puxando para esse nosso vasto continente que leva o nome de América. E em cada viagem eu visitei, sobretudo, aldeias indígenas, favelas, pequenos municípios, grupos camponeses, enfim, foi a muitos lugares. As pessoas poderão ver aí pelo livro. E com isso foi possível construir, levar essa ideia dos pontos de cultura e da cultura viva para a América Latina. Quem quiser até procura ali pelo YouTube, põe Cultura Viva Comunitário, Punto de Cultura e vai encontrar muita coisa bacana. E hoje é uma política pública que está em 17 países, né? Aí também meu livro acabou saindo em alguns países, também no Reino Unido, enfim. Ocorre que eu viajava, na maioria das vezes, com a minha esposa, a Silvana, que me acompanhou nesse processo todo, e vendo histórias tão fantásticas que eu queria compartilhar, né? Porque essa unidade de ver esse conjunto de histórias e puxar uma linha, né? Que mostrasse a coerência, a proximidade entre elas, até em situações em que grupos não se conhecem, mas são muito assemelhados, era importante ser feito. Até que em 2015, o Papa Francisco ele conheceu os pontos de cultura quando ele era arcebispo, lá na periferia de Buenos Aires, há em torno de 1.000 pontos de cultura na Argentina. E ele gostou muito disso, né? E quando ele se torna Papa, ele coloca a assessoria dele para procurar quem tinha pensado esse programa e acabam me encontrando, aí me convidam para ir lá conversar com ele, fazer umas palestras também lá na Sala do Sino, na Academia de Ciências do Vaticano, e daí a gente foi estabelecendo uma parceria boa, aí, já tem 5 anos, e ele me estimulou, inclusive, em uma das nossas conversas, a escrever, relatar,
ia contando algumas outras histórias para ele e me estimulou a escrever. Eu até firmei um convênio lá com ele, em que eu tinha que entregar o livro. Em 2017, saí a carta. Tive a ajuda de um instituto, o Instituto Olga Cossi, em São Paulo, que trabalha com pessoas com deficiências intelectuais, e aí fui viajando ao lado do fotógrafo, que é meu irmão, o Mário, e com a minha companheira que organizou as viagens, né? Então, são histórias. No México, eu vou para os Totonaca, né? Os Totonaca, ele é um povo que vive no estado de Veracruz, né? Vieram do Ocidente, assim, contam as suas histórias como que são milenares. É um povo muito artístico. Até são considerados os atenienses da Mesoamérica, né? E, e eles têm se reconstruído, criaram inclusive uma escola, né? E aí eu conto sobre esse processo de educação dos Totonaca, a percepção do dom enquanto algo fundamental para a realização da felicidade das pessoas e das comunidades. Mas na educação totonaca, por exemplo, o, o dom já vem com o cordão umbilical, né? E logo no parto a parteira já sabe qual será o dom daquela pessoa, mas ela não pode contar. É a pessoa que tem que descobrir o seu dom. Então, eles têm uma escola com 14 salas de aula, digamos assim, a casa da cura, a casa dos tecidos, a casa da cozinha, a casa dos voadores, né, que são os roladores, né, que é um balé aéreo maravilhoso, que eles têm um palco que sobe a 30 metros de altura, e são 4 bailarinos que se prendem na cintura, e mais um que fica tocando flauta num pau de tamanho de uns 30 centímetros, naquela altura, e ele vai tocando flauta, e eles vão estabelecendo um diálogo, né, com os mundos, né, até chegar no inframundo, que é no subsolo, né? E aí a criança totonaca, ela vai percorrendo essas salas de aula, digamos assim, e até que em algum momento ela descobre o seu dom e é ali que ela fica, desenvolve, e porque quem descobre o dom se percebe útil para a coletividade e realiza a sua felicidade. Essa é uma história que eu conto. E aí vou intercalando também com autores. Aí depois eu passo no deserto de Morelos, conto a história de Sério, uma vila, e assim vai. posso te fazer uma perguntinha? Eu Claro, fiquei assim curioso em saber como é que era a recepção quando você chegava nos lugares, assim, como é que as pessoas te recebiam, se é é que muito isso existiu, assim, como é que era? assim. Porque na verdade assim, eu acho que tem muita o reverso também acontece, porque de um modo geral, sob a minha compreensão, os hispano-latino-americanos pouco também nos conhecem, né? Então eu queria saber como é que era a tua chegada nesses lugares, assim, como chegava, por exemplo, nesse lugar, as pessoas te recebiam, pessoa ali, dia a dia, Eu, cotidiano. Como é que eu sempre você... fui a convite, né? Na verdade, eu conto histórias de amigos meus e amigas, muitos casais também. E, vários editaram meu livro, né, do Ponto de Cultura, aí foi traduzido por espanhol, aí saíram edições na Bolívia, Chile, Colômbia, enfim, Argentina, e então sempre fui muito bem recebido em cada uma dessas comunidades, até porque o que eu falava tinha uma proximidade com eles. Para você ter uma ideia,
nessa área de política pública é muito raro um país adotar a política pública de um outro e utilizar o mesmo nome. E no caso do Ponto de Cultura e da Cultura Viva se usa. Aí nós começamos a fazer uns congressos também da cultura viva comunitária na América Latina. O primeiro deles foi em La Paz, com 1.200 pessoas. E praticamente pela nossa articulação em rede. Para vocês terem uma ideia, custou US$ 35.000 o custo do congresso inteiro. Claro que o que houve de empenho, de afeto, de mobilização de recursos descentralizados é muito mais. Mas assim nós fizemos. E juntamos lá, nós decidimos uma caravana que foi de Copacabana a Copacabana. Saímos lá do Lago Titicaca com uns amigos, até um deles já falecido, eu conto a história dele, Ivan Nogales. Eu até prefaciei um livro dele sobre a descolonização do corpo, e saímos em caravana até a Rio+20, né? E então a minha relação ela foi sempre uma relação de muita proximidade, de amizade. Como esse congresso de La Paz, nós fizemos 4 outros, também em El Salvador, em 2015, em torno de umas 1.000 pessoas, aí depois em Quito, no Equador, e sempre com um temário, né? E depois na Argentina. Na Argentina, infelizmente, eu não pude ir, porque estava me recuperando de uma cirurgia. Mas fui acompanhando dia a dia. Foi de Mendoza até Buenos Aires, né? E então, com isso, nós vamos criando redes mesmo de afeto, redes subterrâneas. Por isso, inclusive, eu me motivei muito a escrever o livro, para contar. Na verdade, a tese do livro é como não ser coisa, né? Como não ser comido pelo sistema. E eu vou apresentando exemplos e tratando de temáticas. Então, por exemplo, em Belize, né? Em Belize eu conto a história da Cláudia Orantes. Eu gosto da microhistória. Então, a partir da história de uma pessoa, eu vou mostrando ali o contexto do país. Cláudia Orantes era filha de um guerrilheiro, ela é guatemalteca, o pai dela é guerrilheiro, foi morto, né? E no período da guerrilha, lá na Guatemala, e ela achava, inclusive, que o pai dela tinha sido morto pelos caibiles. Eu não conhecia os caibiles. Caibiles, para ficar fácil aí, que se alguém assistiu o filme Rambo, é aquela formação do Rambo. É um experimento que os Estados Unidos fizeram a partir dos anos 60, na Guatemala, para formar indivíduos plenos para matar, assim, completos para a morte. Caibir quer dizer levar 2 jaguares dentro. Uma formação, inclusive processo de formação dos caibires, eu vou contando isso no livro. Eles, depois do treinamento, eles jogam um mês antes de terminar o treinamento, o caibir tem que se afeiçoar a um cachorro e ele só pode ter amizade com aquele cachorro, com mais ninguém. 15 dias ao final, ele é jogado na selva com o cachorro. E até que ele tem que comer o cachorro. E, enfim, é um processo de estripamento também que eles aprendem, que eles fizeram, né? Então, pegavam aldeias maias completas, assim, e estripavam pessoas, mães, crianças. É um circo de horrores. No livro do Galeano, ele até relata alguma coisa assim, mas não cita os caibiles, né? Hoje tem, se o pessoal procurar ver, a Guatemala até ganha algum dinheiro treinando soldados aí para serem caibiles aí, de outros países, né? Sempre com orientação dos Estados Unidos. E, bom, a Cláudia ela vai morar numa cidadezinha na fronteira com Belize, que ela não se encontrava na Guatemala. É uma cidade do não lugar, chamada Areal. São duas Areais, Arenal. São duas, na verdade. Uma do lado da fronteira da Guatemala e outra do Belize, né? 2.000 habitantes cada lado. E no meio um campo de futebol.
e uma ceiba, que é uma árvore, a árvore sagrada dos maias. Aí eu conto como que é o processo, inclusive, do viver no não lugar, também do exercício do perdão, que ela vai tendo, né, que ela vai aprendendo, e aí puxo pelo Popol Vuh, né? Popol Vuh é a Bíblia dos maias, né? E que ela foi escrita em, em latim porque havia um jovem maia aí do século XVI que ele aprendeu a escrever em latim e aí ele transcreve esse livro, né? Aí eu entro nessa literatura, nesse mundo maia, mundo dos tecidos, né? Ou em El Salvador, né? O título de El Salvador, do capítulo de El Salvador é O Castlã, né? Eu também trato de alguns autores, descubro que a primeira candidata a presidente da República no mundo foi lá em El Salvador, a Prudência Ayala. E aí eu puxo por essa história até contar as histórias das guerrilheiras da FMLN e também de Dom Oscar Romero, né, o arcebispo que agora foi canonizado, né, que foi assassinado no em El Salvador, né? E Cucatlã é terra de preciosidades. Então é um país muito pequeno, né? Na dimensão do Sergipe, e tem muita história, muito potente, poderosa. Eu vou numa comunidade que é Los Ranchos, 1.500 habitantes, e conta a história dessa comunidade. Aí eu faria spoiler se eu dissesse o que houve lá, né? Até os tempos atuais. E assim eu vou descendo, subindo, ou a biografia comunitária de Medellín, né? Sabe que Medellín, ela chegou a ter 382 homicídios por 100 mil habitantes. Isso em 1994. Dois a quatro, por aí. É o tempo ali do Pablo Escobar, né? Para as pessoas terem uma dimensão, no Brasil são 30 homicídios por 100 mil habitantes. No estado de São Paulo, 10 por 100 mil. Então, lá eram 382. E eles conseguiram regenerar tudo isso a partir de uma ação comunitária e cultural muito profunda. E eu resolvi contar a história por baixo mesmo, né? Tanto que o título é Biografia Comunitária da Cidade. Vou contando sobre personagens que foram adentrando nesse ambiente, conseguindo fazer com que Medellín, em 2014, fosse considerada a cidade mais inovadora do mundo pela Unesco, né? Título que antes era de Barcelona. E é aqui, nossa vizinha, uma cidade de tamanho de Belo Horizonte, mais ou menos. E, e, e assim, em cada capítulo do livro, eu vou pegando algum aspecto. Ou no Peru, aí visito algumas experiências ali tem é difícil falar qual é a maior favela na América Latina. Quase todas eu conheço. Mas em Lima eles dizem que eles têm a maior favela, que é Vila Salvador, né? Aí eu vou lá e conto também, e como teve todo o desenvolvimento da vila, e de repente acabo mostrando os encontros de filosofia e resgatando também a filosofia ancestral, né? Me encanta muito o povo Moche, que é um povo pré-inca, né? Lá do deserto norte do Peru, né? Aí eu passo também por eles, e também os Mapuche. São histórias assim. E E, você traz então um universo mais assim popular mesmo, né? eu faço É uma mistura. porque você mescla, pelo que eu entendi, É, você traz as raízes, você traz essa questão popular, né? De uma maneira talvez muito assim percussiente no sentido de observar bem essas raízes, mas também mescla com vamos dizer assim, um lado mais erudito, no sentido de traçar, por exemplo, essa Bíblia sagrada desse
povo, inclusive está traduzido para o Brasil, para o português. Então, você parte mesmo dessas comunidades, dessas favelas, e vai observando as histórias, e a partir dessas histórias, você vai evocando toda uma tradição, vamos dizer, literária ou coisa parecida, para enriquecer. Olha, como tem isso tudo uma junção que traz esse aspecto muito desconhecido Aí eu pego, por exemplo, o César Valerro, né? Que é Sim, um grande poeta peruano, sim, maravilhoso. E então eu estou ali atravessando os Andes e tem que falar dele, né? Como também de autores do século XVI, XVII. Conta a história dos Camayoc, Quipo Camayoc, em Quítua, né? Que eu sou muito encantado pelos quipos, né? Os quipos é a escrita do Império de Tiwanaku, né? Que era o império que os Inca não é um povo, né? Não era um povo, né? Inca é o título de imperador, né? E então nesse Império de Tiwanaku, 2 milhões de quilômetros quadrados, toda todo ele era acompanhado pela escrita matemática dos quipos, né? Que são cordões com nós e cores. Na verdade, é uma escrita matemática. Nós é que somos, os ocidentais é que eram analfabetos e horrorosos e mataram todo mundo e não conseguiram ler o quipo, né? Como, no caso, os hieróglifos no Egito só puderam ser traduzidos porque houve a Pedra de Roseta e o Champollion lá, na época das invasões do Napoleão no Egito, século XIX, que ele encontrou uma pedra que tinha texto em hieróglifo, aramaico e grego, e aí ele conseguiu traduzir, senão até hoje diriam que aquela civilização magnífica dos egípcios era uma civilização ágrafa, ignorante, que não tinha, não tinha escrita, o que não é verdade, né? Como também os hieróglifos dos maias, não foram traduzidos, ou a escrita em quipo, né? Esses barbantes, e, e que ela tinha uma mediação, que era o quipo camaioc, que eram os leitores, né? Como os escribas também no Egito. E aí eu conto sobre eles aí, como foi. Também os processos de horrores, de divisão também, né? Quando o Atahualpa mandou matar o irmão dele, o Ascar, né? Que foi bem no período que o Pissarro chegou. Aí eu puxo aquilo, de repente eu estou contando uma história numa favela, em Lima, ou um grupo de capoeira em Cusco, com meninos kit a 4.000 metros de altitude, ou uma escola trilingue, com a Puklachunski também, aí eu vou falando sobre o método dela, né? Me interessa muito esses recortes educacionais, né? Os professores comuneiros, também, na Argentina, a Argentina é uma imensidão, né? De histórias, né? Aí eu vou ali por Lapuna, né? E para San Antônio de los Cobres, que era o município com maior índice de suicídio de jovens. E aí eu conto também a história deles, e o filme que a gente assiste junto, e o encontro que eu tenho ali com as meninas, como superaram também isso, que é uma área próxima do deserto do Atacama, né? E, na verdade, é o mesmo, né? O livro, a rigor, seriam 2 livros. Tenho, na primeira parte, eu trato da teoria com esse tema, né? Essa, essa, essa relação entre vida e sistemas históricos. Aí eu desenvolvo uma teoria em torno disso, né? Da cultura viva, da cultura do encontro. É mais ou menos umas 150 páginas aí. Daí eu abro uma segunda parte do livro
que são essas narrativas. Então, é uma mescla. Eu não saberia classificar o livro totalmente, né? É uma mescla de um livro de viagens, nesse sentido, me inspirei muito no Turista do Aprendiz. Eu adoro Mário de Andrade, inclusive eu escrevi há uns 15 anos atrás Na Trilha de Macunaíma, né? Aí eu gosto demais do Mário, então me inspira muito. Aí eu tenho um pouco de turista. É um livro de viagem, mas de reflexões e de histórias aí pela América Latina, mas a partir desses personagens olvidados, né? Esses personagens que as pessoas não reconhecem como as grandes personagens, e são essas que me interessam. Só tem uma exceção ali para falar dos bons vizinhos, e aliás, o Mujica e o Salvador Allende. Eu faço Uhum. um capítulo ali a relação entre Chile, Uruguai, Argentina, o Cone Sul, e aí eu falo desses dois, mas tirando eles, os outros são personagens não conhecidos. E mesmo esses da literatura também não são muito conhecidos por aqui. Então, eu acho assim, eu acho que no caso, especificamente, para quem conhece um pouco de literatura, né, no meu caso como professor, etc. e tal, para mim é muito interessante você colocar essa cultura de raízes, essa cultura de origens, e, ao mesmo tempo, colocar um César Vallejo, por exemplo. Ele não é um poeta popular, ele não é um poeta fácil. Ele tem poemas que uma certa crítica vai dizer que são poemas herméticos. Então, assim, o teu ponto de vista, a articulação que você expôs aí com relação a esse mundo de raízes populares, mesclado com um César Vallejo, por exemplo, ou o Popol Vuh, né, como você bem disse, é extraordinário, porque você, na minha compreensão agora, você dá conta de duas desinformações de um público maior. Ou seja, a raiz, essa questão do dom que você falou, dessa escola que pratica, que concede à criança descobrir o seu dom, eu não conhecia essa história, né? Eu Uhum. aprendi. Isso é maravilhoso, sob o ponto de vista da informação, da educação, da pedagogia, né? E, ao mesmo tempo, você traz um César Vallejo. E, ao mesmo tempo, você traz dois personagens, né, empíricos, que são o Uruguai, né, Mujica, e nosso querido Allende, que tem uma dimensão assim muito diferenciada, né, dos governos dos outros países, né? O perfil de um Allende, o perfil de um Mujica são Espanha. extraordinários, né? E dá conta de toda uma percepção assim do popular, né? Como Da que o questão continente pode produzir dois presidentes como ele? né? Então isso Essa é a pergunta que eu me faço. Por isso modéstia que à eu parte, fiz a escolha. curioso de ler o teu livro, E porque realmente não é um ponto de vista intelectualizado somente, né? Você parte dessa questão que já me informou sobre esse dom, né? Achei maravilhoso, essa questão da individuação, né? A questão de você se descobrir, você permitir que isso seja, né? Isso para mim eu descobri hoje com você, já né? pensou Então, que maravilha se nosso sistema educacional fosse pautado para não, é maravilhoso, né? que a criançada descobrisse o É, dom? permitir que uma criança se descubra enquanto ser humano, enquanto, né, existente, quer dizer, isso, puxa, é admirável você trazer isso para o seu livro, para o público, né? Então, realmente, esse livro vou ler, com certeza, até para praticá-lo nas minhas aulas,
porque Ah, que bom, realmente nossa, fico muito feliz, Sérgio. é um achado, assim. Eu não leio tudo sobre a Hispano-América, não tenho nem esse fôlego. Eu leio algumas coisas, mas esse teu viés é extraordinário. Então, Eu acabei também, isso foi a editora que percebeu, mas é verdade, eu acabei misturando um pouco. Por vezes eu uso várias palavras do português arcaico, que estão em uso no espanhol. Elas estão em desuso aqui no Brasil, né? Mas foi natural, talvez por essa fusão. Eu mesmo fui entrando nesses países, né, para dar as palestras e tudo. Às vezes era recebido por presidente da República, por ministro, enfim. No começo era mais autoridade, assim, né? O governo do Brasil era muito referência pelo mundo, né? O governo do Lula, então era bem recebido, assim. E depois eu virei carne de vaca, assim, vou muito, aí eu já vou direto para os lugares que eu me sinto bem, que é ficar numa aldeia indígena, ficar numa comunidade camponesa, né? E aí, no começo, eu falava no mais perfeito portunhol. E, mas com isso eu também, talvez na escrita, eu fui. Ela está em português, mas é um português que se aproxima do espanhol. E fui incorporando, né, algumas palavras, termos, né? Mas o público, mesmo o público leigo, vai compreender plenamente ali, no contexto, né? Fui fazendo uma fusão. É um continente único, né? Nós conseguimos nos entender da Terra do Fogo até o Rio Grande, né? Não há nenhum outro lugar do planeta em que isso acontece, né? Temos praticamente uma língua franca aí, se houver um esforço de fala, mesmo que a pessoa não domine o espanhol, ela consegue se compreender. Para eles é um pouco mais difícil compreenderem o português, principalmente né, aqui do Brasil, né? A gente tem que falar um pouquinho devagar, né? Mas hoje, enfim, sou fluente em espanhol, mas no começo eu não era. E com isso eu fui também aprendendo e aprendendo também alguma coisa. Eu peguei um poema em Mapuche, né? Acabei traduzindo e também Mapuche. Mapuche é o povo que nunca se rendeu, né? Tem mais de 1 milhão de Mapuche lá na região da Araucania, chamado sul do Chile, né? Então aí eu também vou pegando esses poemas, outros, né? É, e eu gosto do inusitado. Então eu vou para El Alto, que é a maior cidade indígena do planeta, né? Mais de 1 milhão de habitantes, no entorno de La Paz, né? E eu vou para um clube de jazz em El Alto. Quem olhar assim vai achar que é uma grande favela, El Alto, mas eu pego um clube de jazz com canções em Quechua. nossa, E, maravilha. e é bastante sofisticado. Aí eu me vejo tentado, né? Aí o Quechua eu não consigo. Então eu peguei a tradução ali pelo espanhol, né? E aliás, o Quechua tem uma sonoridade muito parecida com o japonês. Ah, é? E aí eu me vejo tentado a Sim. pôr no livro a Sim. canção jazz em Quechua, né? E põe em É, Quechua e pelo que você está toca em falando, Célio, português. eu acho que você, nas palestras, né, nos eventos que você frequentou, com as autoridades oficiais, etc. e tal, você quebrava um pouco a rotina, e você É, trazia você brasileiro, né? Você trazia aspectos não muito ventilados, concorda comigo? é, Né? Você trazia aspectos não muito assim oficializados. Você trazia outros, né? A alteridade cultural ali manifesta diante do que você mas ensinou. o objetivo é esse, é da busca da A alteridade, alteridade, né? da Então, eu, alteridade. eu fico imaginando o assombro
para aqueles que conheciam de fato todos esses, vamos dizer, palimpsestos, né, da cultura hispano-americana, da cultura popular hispano-americana, e você brasileiro trazendo, juntamente aliando com a metáfora de um César Vallejo, por exemplo. Né? Então, isso realmente, porque o que a gente vê assim, na rotina é a mesmice. É alguém que vai falar, traz sempre aqueles aspectos já muito reconhecidos, muito canônicos, etc. E tal. Me parece, infelizmente eu não pude assistir às tuas palestras, né? Mas me parece, diante do que você está falando, existia esse propósito mesmo de, olha, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a riqueza que é aqui? E na verdade, respondendo a você é brasileiro. Você é brasileiro. Então, você respondendo viu essa banda de jazz, né? Você viu essa banda de... Mas tinha algo de alteridade cultural, porque eles não cantavam em inglês. Então, era uma questão dicotômica ali, vamos dizer assim. E você, de fato, observou e escreveu. E trouxe essa observação, né? Essa vivência para o seu livro. E respondendo creio que foi a sua primeira pergunta, de como que eu era recebido, exatamente por essa condição, e como um visitante estrangeiro, né, que ia chegando e com uma certa autoridade, digamos assim, e eu acabei sendo voceiro, né? Voceiro, aí é uma outra história que eu conto, que são os voceiros aí, os porta-vozes, né, em alguns povos indígenas lá na Colômbia. E eu acabava também dando força para esses grupos comunitários. E com isso foi criando uma relação de muita proximidade, muita amizade, afeto, né? Alguns que eu cultivo até pô, levo para a vida, né? Não até hoje, levo para a vida. E que a gente se encontra, se conversa, e, enfim, isso. Por isso que também acabei sendo muito bem recebido nos lugares em que eu ia, porque, na verdade, eu tenho um porta-guia, sou descendente de italiano, né? Célio Turino, né? Meu avô veio de Turino, veio de Turim, né? E então de um jeito europeu. Imagine andando em alguns lugares que seguramente turista estrangeiro, europeu não andaria. E, e eu sempre fui muito bem recebido em todos esses lugares. E sou muito grato. Então tinha que escrever esse livro. Era um projeto, né? Que eu viajar. Aí teve que ter uma pessoa como o Papa Francisco estimulou e falou: não, você tem que escrever esse Eu acho livro. que é uma linda contribuição que você nos presenteia, que realmente é um mundo muito ignorado, né? Um mundo muito assim, muito desprezado até, vamos dizer, porque a ignorância traz o desprezo, né? Na verdade, estão ali. Você realmente traz, você emerge esse mundo, não é? Para um ângulo não muito trabalhado, não muito. Vamos ver se eu escrevi Assim, direito, mas que eu me esforcei mas em eu passar acredito essa sensação. que sim, né? Diante de toda a tua experiência, ter passado pelo ministério, passado, enfim, por um momento tão rico, né? Nessa proporção mesmo de cultura, enfim, né? E, assim, uma pergunta que eu faço, talvez a última minha, né? Como é que você vê hoje, né? Hoje. Como é que vê, assim, hoje e um futuro diante desse encaminhamento que está tendo no Brasil com relação à cultura de um modo geral? Aqui nós estamos
nos quitaram a esperança, né? Houve todo esse ambiente aí de extrema-direita, de desencanto, né, que o país vive. Ele perceba que ele começou pela chamada guerra cultural, né? Ataque às exposições em museus, ataque a obras de teatro, ataque à autoridade das professoras e professores em sala de aula, com esses movimentos todos estimulando alunos e pais a questionarem a autoridade, a liberdade de cátedra dos professores, né? Esses movimentos aí chamados Escola Simpatia e tudo mais. E isso quebrou uma parte da espinha aí da esperança no Brasil, né? Que aí tornou o terreno muito fértil para disseminação dessas chamadas fake news e da pós-verdade, né? Porque fake news sempre houve na humanidade, que são as mentiras, as intrigas. A diferença agora é a escala, mas e mais importante que a escala é a descapacitação de boa parte da população em conseguir compreender esse mundo, é, essa poluição narrativa em que qualquer versão acaba se estabelecendo. Você sabe que a esperança ela tem duas filhas lindas, né? Como o Santo Agostinho falava, né? Que é a indignação e a coragem, né? Então, quando se quita a esperança, se quita a capacidade das pessoas se indignarem e terem a coragem para enfrentar, né, as razões que as levaram a se indignarem, né? Então, esse é o estágio do Brasil, mas é algo que também tomou conta da América Latina, mas que eu vejo que em outros lugares ela tem tido uma outra resposta, né? Veja, na Bolívia eu acompanhei bem o golpe de Estado, até pelas amizades que eu tenho ali e tudo. Acho que em um ano se recuperou isso de uma forma pacífica, porque tem um forte componente cultural, né? É muito forte. Então, eles conseguiram reverter, né? No Chile, boa parte desses movimentos de cultura viva que puxaram os atos lá no Chile. De um ano para cá, eu já fiz várias conversas aqui por internet, com o pessoal, por Zoom, as coreografias todas, o pessoal até já fez. Já viu várias aí, das meninas lá contra o violador, que virou hit mundial, que os atos no Chile são todos performáticos, né? E todos eles eram grupos de cultura viva comunitária que puxaram, né? Agora também teve a deposição do presidente lá no Peru, está intensa revolta popular lá. E era um presidente mais ou menos, mas a razão pelo afastamento dele é totalmente descabida, né? Que ele acabou com a reeleição, inclusive dos deputados, aí que eles o depuseram rapidamente. E, e aí o pessoal acaba escrevendo para mim, a gente vai acompanhando, porque tem essa dimensão de cultura política quando há uma proximidade entre a raiz e a invenção, né? Que aí você puxa aquele fio, aquele Sim. famoso fio da Ariadne, e consegue sair do labirinto. Na verdade, sempre eu fui escrevendo pensando um pouco nessa alegoria do fio da Ariadne. Tanto Sim. que era importante, era necessário contar histórias em vários países diferentes e mostrar as proximidades, as semelhanças, em ambientes aparentemente diversos, totalmente. Você nem imaginaria que teria aquilo, e de repente surgem coisas bem interessantes. E tem uma escala, sabe? Não são excepcionalidades. Eu quis tomar o cuidado também de não mostrar assim, aquela pessoa que é uma super heroína, um super herói. Não, não, eu tratei de muitos personagens, porque é no comum que a gente encontra o extraordinário.
não ficar no mero pitoresco, né, Sérgio? Não. Não ficar no mero pitoresco ou naquele herói consagrado de uma maneira... As heróicas, já tem uma história. Nada disso, acho que ocorre. Roteiros para filme. Claro. Então, a Keila já está aqui com seu olhar, com seus óculos lindos, com seu sorriso maravilhoso. Obrigada. Né? É muito querida. Né? Então, acho que ela tem algumas notícias para dar para nós, o Célio, o Sérgio. Eu tenho 2 perguntinhas para vocês, lá nos comentários. Vou ler, tá bom? A primeira é do Juan. Caro Célio, a partir dessa experiência toda, o que faria diferente se fosse propor de novo a política de cultura viva? Ou o que recomendaria fazer que já acontece em outros países latino-americanos com os pontos de cultura? Quer fazer as duas de uma vez? Pode, fica à vontade. Respondo essa, depois a outra? Isso. Bom, Juan, eu faria tudo de novo. Os pontos de cultura, quando eu cheguei no Ministério da Cultura, já tinha muito pouco orçamento, né? 5 milhões de orçamento tinha no ano. No ano seguinte já pulou para 65 milhões, aí, porque é muito rápido. Mesmo a construção do programa Cultura Viva, ela deu em 40 dias, assim já está com edital, 800 projetos colocados, rede de cineastas indígenas e cinema para cego, muita coisa bem interessante que veio. Né? Depois, 6 meses depois, já tinham outros milhares se apresentando proposta. Então, acho que tinha que ser dessa maneira mesmo. Foi um processo de crescimento exponencial de algo que não era padrão em políticas culturais no Brasil. Teve muita inspiração no Mário de Andrade, como eu te falei. Como eu falei no começo, inclusive a missão Mário de Andrade foi uma forma de retratar o Brasil, né? Mas era um olhar ainda externo, por mais próximo que fosse, né? Com o Ponto de Cultura, a ideia foi mostrar esse olhar de dentro, né? Tanto que todos eles recebiam um estúdio multimídia para gravar, filmar, narrar suas histórias. Hoje isso se faz com celular, ó, 15 anos de diferença. Mas na época você comprar os computadores, um monte de material. E deu um trabalho danado. Então eu não faria diferente. O que eu faria hoje, aqui, principalmente no Brasil, é ter mais vínculo, ter mais tecido de base, de raiz aí, como o Sérgio colocou. Tanto que aqueles pontos de cultura que se mantêm com mais força, mesmo sem apoio governamental, são aqueles que têm esses vínculos fortes aí, com suas tradições. E isso eu percebi bem. Cultura é esse fio, ela vai num fio muito, muito fininho, aí, muito, que é esse tem um limite muito tênue entre invenção e tradição, né? Tem que estar com os pés nas duas coisas. Também ficar só na tradição, você reproduz preconceitos, reproduz ideologias, né? É necessário ter esse lado. Então, esse seria o principal aprendizado. O outro é coragem. É necessário ter muita coragem. No livro eu relato situações assim extremadas. A busca do perdão, a conquista do perdão, que é o relato essa história em Belize, né? Ou também outras aí. Enfim, senão eu vou dar spoiler do livro, mas é necessário ter muita coragem, saber viver em condições de muita diversidade, ter tudo contra você e, ao mesmo tempo, conseguir se mover e enfrentar aí o sistema. Igual o Macunaíma, né? Que enfrentou o gigante Piaimã, o gigante comedor de gente. É possível.
Se olhar, o Mário de Andrade falava como dá toda a receita de como buscar força para enfrentar esse gigante comedor de gente. No livro eu dou umas pistas também dessas coisas. Vamos lá para a próxima pergunta. Keila, Oi. eu tô sem som, eu fiquei sem som. Você não está me ouvindo? Lisa, eu fiquei sem som aqui. Fiquei sem som, não estou ouvindo. Não está me ouvindo? Keila, tá te ouvindo? Eu estou te ouvindo normal. Ela tá ouvindo, tá? Keilinha, estou sem som, não estou ouvindo vocês. Eu estou te ouvindo. Eu também estou ouvindo. Tá, não, tá tudo bem. A Lisa veio aqui, operou, resolveu tudo. Nós temos uma anja da guarda aqui. Ela é mesmo. Ela é. Obrigado, viu, Lisa? Desculpe, viu, Célio? De jeito nenhum, eu teve inclusive não uso o microfone por isso. E aí o meu notebook aqui resolveu bem, Tá bom. eu fico fechado nessa Mas sala. eu peço mil desculpas. Eu sou super atrapalhado nessas coisas. Eu sou hiper. Agora a próxima pergunta é da Marilu. Célio, vivemos em uma época onde nos damos conta da existência de uma ficção colonial que vem mantendo as condições para um sistema racista, machista, que busca manter a hierarquia e poderes. O quanto a tua experiência na literatura tem um viés de ficção que produz resistência? Na verdade, o livro ele tem essa preocupação das chamadas desconstruções necessárias para o bem viver, né? Que é uma ética e uma filosofia desenvolvida a partir da observação do modo de ser e de estar dos povos ameríndios, né? Então, eu trato também disso. É um capítulo que eu vou tratando disso. E que grandes desconstruções são essas? Primeiro é a decolonização, né? Mais que a descolonização, é a decolonização, que é sempre você jogar a tua cabeça para a cabeça do outro, e pôr, né? Segundo, é a desmercantilização das relações, porque são territórios altamente mercantilizados, isso mercantilizou e coisificou as relações humanas. Então, é necessário desmercantilizar. Em terceiro, a despatriarcalização. Porque o patriarcado, ele estabeleceu essa linha reta, fálica, aí, que é esse mundo ilógico que a gente vive, em que a gente está num planeta que é finito e se submete a um sistema econômico que é baseado na acumulação infinita. É absolutamente simples e lógico perceber que isso não vai dar em bom resultado. Você não pode acumular indefinidamente, explorar indefinidamente se o planeta tem dimensões limitadas. E que é o sistema capitalista, ele se baseia nisso, se vende como lógico e racional, quando na verdade é irracional e ilógico. E tudo isso a gente aprende muito com essas sabedorias ancestrais, né? E eu busco colocá-las na tona, né? Como filosofia, né? Que no máximo as pessoas tratam, mesmo na antropologia aí, mais europeia, sempre se trata como cosmovisão, né? Como algo, digamos, pitoresco, algo remoto, de povos. Você se refere a povos sempre no passado, quando são povos que estão aí, estão resistindo, têm modos de vida bastante sustentáveis, têm processos de busca da felicidade, né? E aí eu tento mostrar esses exemplos. Também, pelo Brasil, aí no capítulo do Brasil, o grosso é América Latina, mas tinha que ter um capítulo do Brasil. Até eu termino esse capítulo com
com um subcapítulo, um poema aí que eu escrevi, que é Sinto Saudade do Brasil. E aí, mas aí eu vou também para essa dimensão, para esse encontro entre mundos que acontece aqui no Brasil, esse rio chamado Atlântico, em que um continente se encontra no outro, né? E pego essas raízes africanas e busco mostrar como elas são próximas também dessas nossas raízes ameríndias, né? E vai assim, né? Então, se não houver o enfrentamento à colonialidade, e aí com essas desconstruções, a gente vai continuar sendo coisificado, sendo comido pelo sistema o tempo todo. É isso que tem ocorrido. Não, Marino, eu acho que é isso. Vamos então aqui para a nossa última participação, bem rapidinho. É do Vladimir. Célio, é possível pensar na política dos pontos de cultura ou em algum projeto próximo no contexto político atual? Tanto que a Lei Aldir Blanc, não sei se vocês acompanharam, ela foi toda construída e inspirada no Cultura Viva e nos pontos de cultura. Tanto no conceito, né, o conceito alargado de espaço cultural, por exemplo, como na forma de mobilização, na construção dela, né, participei, acompanhei bem, feita tudo por Zoom, nós é uma ampla mobilização. No Brasil, em 40 dias, conseguimos aprovar uma lei que destinou 3 bilhões de reais para a cultura, um valor que nunca houve antes, em condições absolutamente adversas, sem ter Ministério da Cultura. Não existiria a Lei Aldir Blanc, de emergência cultural, se não fosse a experiência da cultura viva e dos pontos de cultura. Então, isso prospera por aí. Agora, a gente está... No livro também, eu abro o livro com uma tese, que essa foi... que eu apresentei lá para o Papa, né? Que foi o trabalho que ele pediu. Encomendou para mim, aí cedeu lá no Castelo de Verão, em Castel Gandolfo, para a gente fazer um seminário para tratar sobre isso. É um programa que ele quer lançar, que são os agentes jovens da comunidade. Então, eu abro colocando essa alternativa, né? Que seria um programa oposto ao serviço militar. Os jovens teriam uma aprendizagem em serviço, em organizações comunitárias, receberiam o mesmo que um soldo militar do recruta, e durante um ano desenvolveriam trabalhos em suas comunidades. É uma escala, é uma escala boa para uns milhões aí de jovens. Então, esse é um outro programa que vai. Então, o livro ele tem também esse objetivo. Tanto que a tese do livro não está no final, ela está no primeiro capítulo. É um convite para as pessoas imaginarem uma outra possibilidade de capacitação, de aprendizagem da juventude, de como isso podia mudar as relações na sociedade. Então, na verdade, a estrutura do livro é essa. Primeiro a tese, depois eu entro com a teoria e o conceito, que ampara isso, está em umas 100 e tantas páginas. Também, eu gosto de trabalhar com equações matemáticas, aí vou mostrando isso, isso que me encanta muito dos químicos, é isso também, é a escrita matemática. Sou historiador, mas eu gosto de um pouco por aí. Então, aí eu coloco a tese, né, e essa discussão sobre arte, cultura, tradição, invenção, e relações em rede, o confronto entre vidas, sistemas, né, sistemas históricos. E aí, mais da metade do livro, aí uns 60% do livro, um pouco mais, aí são narrativas de história. Aí eu achei, eu já estava terminada, aí eu achei um aforismo da Hannah Arendt, e aí eu resolvi pôr para abrir a segunda parte, que ela diz que não há nenhum aforismo, nenhum pensamento filosófico que seja mais eficiente do que uma história contada adequadamente. Então, eu busquei contar as histórias,
sem oferecer a conclusão, para que as pessoas, pela narrativa, como se eu estivesse contando história, né? Para que as pessoas chegassem às conclusões. É um pouco que o Walter Benjamin fala lá no narrador, né? Naquele texto dele, né? É isso que se perdeu, porque é sempre a ideia do intelectual, o do sociólogo, do historiador também, mas enfim, eu virei um meio bagunçado assim. Mas é sempre querer dar a resposta, né? Então, isso perdeu o encanto da narração, do narrador, da oralidade. Então, eu busquei escrever, tentei, né? Inspirado no Skip Kamarok e também nos griots, e uma forma de ir contando história, dando os elementos, por isso que tem a preocupação de pegar sempre referências da cultura erudita, digamos, né? Em cada país, do lado da comunitária, com referências históricas. Aí eu ponho uma opinião, conto, pego uma linha por uma pessoa. Então, no Equador, em El Salvador, eu vou contando a história da Irma, que foi uma guerrilheira da FMLN, e vou contando como que foi a história dela. Mas não é uma comandante militar que foi para o governo, é uma pessoa, uma moça que vou contando a história de vida dela, né? Mas lá no começo eu boto primeiro a história da Prudência Ayala, que foi essa primeira candidata a presidente no mundo, né? Mulher. Então é assim que eu faço. Que antecedeu a Primeira Guerra Civil em El Salvador, né? Que foi quando teve a Revolta Camponesa em 1930 com o Farabundo Martí. Prudência Ayala era, só para vocês verem a inteligência dela, não tinha voto feminino em El Salvador, só teve em 1954. Mas ela podia ser candidata, ela não podia votar nela, mas ela podia ser candidata. Então ela criou uma candidatura aí, bem interessante. Bom, pessoal, Aí eu trabalho como infelizmente, historiador. Aí eu conto como que foi o trabalho, a construção da candidatura dela, a plataforma dela, né? Também tem rigor científico, não é Sim. só contar no alpendre da casa, né? pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. O papo está muito bom, uma delícia, mas nós temos que seguir aqui com a nossa programação. Agradecemos aos nossos convidados, Célio e Sérgio. O Flipostos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais, em parceria com a NUB, Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EBTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos às editoras e expositores. Aproveite o intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. A nossa próxima atração será às 19 horas, mesa 100 anos de João Cabral de Melo Neto. Espero vocês. Célio, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Sérgio, muito obrigada por mais essa participação e espero contar com vocês aqui mais vezes no Flipostos. Obrigado. Muito obrigada. Até lá. Tchau, tchau. Uma satisfação.